Bom, alunos, tudo bem? Sétimo ano, estamos começando o nosso segundo bimestre e agora é hora da gente pegar para valer as nossas atividades aí para fazer, para a gente poder ter nota nesse bimestre agora, tá bom? Até segunda-feira eu acredito que vocês já vão estar com um boletim, já vão poder olhar o boletim, né? E esse bimestre agora é importante porque nós vamos fazer grande parte dele não presencial. Ontem eu já mandei as atividades para vocês, pedi para vocês já fazerem a leitura de um texto, né? Aquele texto é somente para ler, não precisa copiar nada no caderno, é só para vocês terem uma noção do que nós vamos trabalhar. E hoje eu vou falar um pouquinho das atividades que vocês têm aí para fazer, tá bom? Bom, a primeira atividade, começando lá na situação de aprendizagem 1, ele vai falar de comparação de frações. Então, a primeira atividade, ela fala assim para vocês. Ana Cristina está preenchendo o formulário e marcou cada letra em um dos quadradinhos do retângulo quadriculado abaixo. Escrevendo o seu nome completo, 2/5 dos quadradinhos da figura toda serão preenchidos. O desafio para você é... Bom, isso daqui, quando vocês vão fazer a prova da UBMEP, vocês estão acostumados a fazer. Tem os quadradinhos, a gente orienta vocês a escrever o nome, sempre de um nome para o outro pular um quadradinho, né? E a Ana Cristina, ela escreveu o nome dela. O que aconteceu? Quando ela terminou de escrever, ela percebeu que de todos esses quadradinhos que tinham aqui, ocupou 2/5, tá? Então, ocupou 2/5 o nome dela. O que a gente primeiro tem que saber? Quantos quadradinhos tem? Então, eu já contei os quadradinhos, ele tem 40 quadradinhos. Bom, se ele tem 40 quadradinhos, significa que o denominador dele é 40. Mas e esses 2/5 aqui? De que forma que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que 2/5 ele tem que ser igual a um determinado número sobre 40, tá? Isso daqui nós chamamos de fração equivalente. Então, de 2/5, que é uma fração, eu tenho que chegar no número sobre 40 para saber qual é o número que tem que estar lá no numerador que seja equivalente a 2/5. E como que eu faço isso? Antes da gente sair, né, ter aula não presencial, nós fizemos essa atividade, uma atividade parecida com essa no caderno. Nós tínhamos lá um denominador e eu queria saber qual era o numerador. Então, o que a gente faz? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar esse 5 aqui e vai ter que multiplicar por um número para chegar em 40. O número multiplicado por ele para chegar em 40 tem que ser o mesmo número multiplicado pelo 2. Vou multiplicar pelo 2, vou achar o denominador aqui. Então, aqui vai ser um número, aqui em cima. Que número é esse? Não é qualquer número, tá? Você tem que entender que você tem uma fração equivalente. Então, se o 5 eu multipliquei por um determinado número e deu 40, esse número que eu multipliquei o 5 eu vou multiplicar pelo 2. Vai dar um número aqui em cima, certo? Bom, lembrando que Ana Cristina tem 11 letras. Então, eu vou tirar do número que eu achei aqui em cima de numerador. Então, vou escrever aqui embaixo, para a gente não esquecer. Do denominador encontrado, eu tiro 11, tá? O que é 11? Já são as letras que estão lá, Ana Cristina, são 11. Aí, vai sobrar uma determinada quantidade. Aí, essa determinada quantidade é o que está perguntando aqui para você. Quantas letras deve ter o sobrenome de Ana Cristina para atender os 2/5 dos quadradinhos da figura? Então, precisa ter ainda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 6 letras, 5, 4, 3 letras, tá?
Então, se você fizer isso daqui, né? Você sabe o número que você vai multiplicar aqui. Opa, faltou aqui. Aqui. Você sabe que número que você vai multiplicar pelo 2, né? Você tira 11. Tirando 11, você consegue determinar quantas letras você vai precisar aqui para o sobrenome dela, que é a letra A. Na letra B, qual é o possível sobrenome de Ana Cristina? Bom, vai ter, vamos supor que tenha 6 letras. Então, você vai pegar sobrenomes que tem 6 letras, tá? Tem 4 letras, você vai pegar sobrenome que tenha 4 letras. Isso é uma resposta pessoal. Eu mesma estava fazendo aqui a atividade e eu achei 4, 5 possibilidades de sobrenome. É claro que você vai pegar uma só possibilidade, tá? Bom, depois ele pede para construir outro formulário com a mesma quantidade de quadradinhos, escrever o seu nome completo e indicar a fração que ele representa na figura. Por exemplo, o meu é Silvana, então vai dar 7 aqui, né? Dos Santos Marques. Então, eu precisaria contar toda a quantidade desses números, dessas letras, e sobre 40, que tem 40 quadradinhos. E depois fazer, né? Ele pede aqui, ó, comparar com 2/5, né? Fazer com a mesma fração, com o mesmo denominador, e falar qual é o maior, é o meu ou é o da Ana Cristina. O dela ocupou 2/5 e o meu vai ocupar 2/5? Vai ocupar mais? Tá bom? Bom, depois esse é 1.1, vem a 1.2. Felipe recebeu 2 propostas para vender sorvete em um evento que aconteceria no dia do aniversário de sua cidade. Leia com atenção as 2 propostas descritas abaixo e responda o que se pede. Primeira proposta, ganhar o equivalente ao preço de 2 sorvetes para cada 12 sorvetes vendidos. Segunda proposta, ganhar o equivalente ao preço de 3 sorvetes para cada 15 sorvetes vendidos, tá? Então, vamos entender isso daqui. Ele vendeu, vamos pensar que esse sorvete custa R$1 para a gente poder entender bem o que está propondo ali, né? Vamos pegar um valor fictício. Ele vendeu R$12 em sorvete, R$2 é dele, 10 da pessoa que ofereceu o carrinho de sorvete para ele, tá? Se ele aceitar a segunda proposta, ele vai vender R$15 em sorvete, ele vai dar 12 para a pessoa que contratou ele e R$3 é dele. Aí, se ele vender 30 sorvete, R$6 é dele, tá? Bom, aí ele fala assim para nós, escreva as propostas em forma de fração, na razão, né? E compare-as. Qual proposta é mais vantajosa financeiramente e por quê, tá? Então, como que a gente vai fazer essa questão aí? Bom, vocês podem perceber... Deixa eu pegar o meu bloquinho aqui. Vocês podem perceber que nós temos 2 tipos de fração aqui. Nós temos a fração 2/12 e a fração 3/15. Eu não posso comparar essas frações porque elas têm denominadores diferentes, tá? São denominadores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar mesmo denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o mesmo denominador. Quando eu tenho, nesse caso aí, 12 e 15, 12 não tem na tabuada do 15 e 15 não tem na tabuada do 12, eu faço essa proposta aqui, ó. Eu pego 12, multiplico pelo 15, tá? 12 multiplicado pelo 15 vai dar 180, já vou até deixar pronto aqui para vocês. E depois o 15 vezes o 12, que eu só vou inverter, né? Que vai dar o mesmo 180. Fazendo isso, eu tenho que lembrar que se eu multipliquei o 12 pelo 15, eu tenho que multiplicar o 2 pelo 15. Se eu multipliquei o 15 pelo 12, eu tenho que multiplicar o 3 pelo 12. Então, vou deixar para vocês fazerem isso daí, tá?
Então, agora você vai achar uma fração equivalente, aonde você vai pegar o 2 e vai multiplicar pelo 15 e o 3 vai multiplicar pelo 12. Fazendo isso daí, você vai montar uma fração e você consegue comparar qual é a fração maior. Lembrando que quando vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem maior valor, certo? Então, por exemplo, tenho lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 4 35 avos e 12 35 avos, tá? Então, o que que significa para nós? As duas frações, na hora de comparar, as duas frações têm o mesmo denominador, que é o que nós estamos fazendo aqui em cima. Nós vamos deixar com o mesmo denominador. Então, isso significa que a maior fração é 12, deixa eu pôr embaixo, 12 35 avos. É aquela que tem maior numerador, tá? Aquela com maior, numerador, certo? Então, é isso daqui que vocês vão ter que fazer aqui nessa 1.2, fazer esse cálculo, né? Para poder descobrir qual é o mais vantajoso para ele. Aquela que tiver maior numerador é o que é vantajoso para ele. Depois, vocês vão para a atividade 2, problemas de razão entre partes de uma grandeza. No 2.1, ele fala assim, um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em 2 segmentos, na razão de 3/4. Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Então, nesses casos aqui, né, você vai trabalhar com a grandeza, só que essa grandeza, ela vai ter que ser também um trabalho com fração equivalente. Então, ó, você pode perceber o seguinte, você tem lá um segmento, se o segmento for cortado 3 centímetros e 4 centímetros, ele vai dar um segmento de 7 centímetros. Agora, se você... Opa, não é isso que eu quero. Agora, se você quiser, por exemplo, 3/4, né? Você pode achar uma fração equivalente. Vamos multiplicar por 2. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. Então, 3/4 e 6/8 são frações equivalentes. Você percebe que aqui, ó, somando dá 7. E aqui, ó, dá 14, dobrou, né? Porque você dobrou, você pegou esse número, multiplicou por 2, pegou esse número, multiplicou por 2. Mas daí, você vai achar outras frações equivalentes até que a soma do numerador com o denominador dê os 28. Então, você pode triplicar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Ainda não deu 28. Então, você vai achando valores, denominadores, né? E numeradores equivalentes a 3/4, multiplicando por 2, por 3, por 4, até onde você achar que a soma do numerador com o denominador dê 28. Porque não, aqui no caso é uma razão, né? De 3/4. A cada 3 centímetros num determinado segmento de reta, tem 4 centímetros no mesmo segmento, tá bom? Bom, 2.2. Uma classe há 35 alunos e sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é de 2/3, ou de 2/3. Qual é o número de meninos dessa classe? Gente, é a mesma coisa do de cima. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que num grupo de 5 pessoas,
3 são meninos, 2 são meninas, certo? Então, olha, e se eu dobrar isso daí? 2/3, se eu dobrar, vai ficar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Então, olha, eu dobrei, são 10 pessoas agora. 2/3, 2 mais 3, 5. 4/6, 4 mais 6, 10. Mas eu quero chegar numa forma, numa maneira equivalente, que eu vou dobrando, triplicando, quadruplicando, que a soma do de cima com o de baixo, numerador mais denominador, seja os 35, tá? Então, até vou pôr aqui, ó, soma de numerador mais denominador seja 35. Então, você vai procurar de uma maneira onde você vai achar uma fração equivalente, onde somando os dois dê 35, certo? 2.3. Ao confeccionar um colar, Adriana pensou na razão 4/5 entre o número de bolinhas brancas e bolinhas laranjas. Quantas bolinhas brancas e laranjas Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? Olha o que acontece aqui. A Adriana, ela pensou numa razão de 4/5. O que significa? Bolinhas brancas e laranjas, nessa ordem. Então, a cada 5 mais 4 é 9. A cada 9 bolinhas, 4 são brancas e 5 são laranjas, certo? Se eu dobrar isso daqui, 4/5. Se eu dobrar isso daqui, 4 vezes 2 vai dar 8, 5 vezes 2 vai dar 10, vai dar 18, né? Significa que a cada 10 bolinhas laranjas, 8 são brancas, ou o contrário, né? Cada 8 bolinhas brancas, 10 são laranja. Então, eu vou dobrando, triplicando, quadruplicando, até chegar num determinado momento, aonde eu vou somar e vai dar 180, tá? Posso multiplicando por um determinado número aí, aonde eu somar e vai dar 180. Só que daí eu preciso saber quantas são brancas e quantas são laranjas. Como está nessa ordem, bolinhas brancas, as bolinhas brancas correspondem ao numerador, bolinhas laranjas ao denominador. Tudo bem? Bom, aí vem a última, 2.4. O lucro de R$15.000 foi dividido entre 2 sócios. Porém, o primeiro sócio recebeu o dobro do segundo sócio, uma vez que gastou o dobro para montar o negócio. Calcule que parte do lucro coube a cada um dos sócios. Então, aqui também, nós não vamos usar exatamente uma coisa mais prática aqui. Então, olha, o que ele fala aqui para nós? Que tem 2 sócios, né? Vamos chamar esses 2 sócios de A e B. Então, os 2 sócios, A mais B, ele vai dar um total, né, de R$15.000. Foi dividido entre os dois. Então, o A mais o B, ele pegou um total de R$15.000, certo? Só que o que acontece? Olha o que ele fala aqui para nós, ó. Porém, o primeiro sócio, que é o A, recebeu o dobro do segundo sócio. Então, o A é o dobro do B, 2 vezes o B, certo? Bom, então, no lugar do A agora, eu vou substituir pelo dobro. Então, vai ficar 2 vezes B mais B, que é igual a 15.000. Então, como que a gente vai calcular? Vocês vão pensar em possibilidades de soma, aonde eu tenho número somado com o seu dobro dá 15.000, tá? Só para a gente ter uma noção. Vamos supor que eu ache que o B é igual a 1. 1 vezes 2 é 2. 2 mais 1 dá 3. Então, o B não pode ser 1.000, tá? Ah, o B é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 2 é 6. Então, não pode ser 2, tá? Então, você vai
Aqui, nesse caso, você vai pensar em possibilidades aonde a soma de um número mais o seu dobro dá 15.000. Tudo bem? Gente, olha, essas são as atividades dessa semana. Eu espero que vocês já estejam fazendo ou, né, já procure assistir esse vídeo e já faça. Essa semana ainda nós vamos estar trabalhando com o sistema de fotografar. A gente está tentando mudar esse sistema, mas ainda não fizemos, né? Terminou as atividades, tira uma foto, manda para mim, tá bom? Eu vou ficar aguardando, espero que todos participem. Hoje vocês podem depois até conversar com a Isabela e o João Gabriel, eles participaram nosso conselho de classe hoje de manhã, e eles viram lá que tem muito aluno que não está fazendo nada, tá bom? Eu espero que vocês façam as atividades e me mandam no grupo. Se continuar com alguma dúvida, me chama no grupo ou particular, tá bom? Tchau, fica com Deus.